Olá! Nos últimos dias eu tenho recebido uma série de perguntas a respeito do Covid e, em específico, sobre o risco que os pacientes oncológicos têm em relação a essa doença. E aí a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos importantes. Obviamente eu não vou entrar em detalhes sobre a infecção, sobre o Covid, e a gente tem isso demais na mídia. Eu vou me ater à mensagem relacionada aos pacientes oncológicos. Então, a primeira informação que eu queria compartilhar com vocês é que muitos de nós ainda aguardam as informações definitivas relacionadas aos pacientes oncológicos, porque os poucos estudos que foram publicados até aqui são com um número muito pequeno de pacientes. Então, as informações que têm sido compartilhadas têm sido baseadas em poucas evidências científicas. O que tem que se entender é que os pacientes oncológicos, de um modo geral, eles compartilham certos fatores de risco que têm sido importantes para o Covid-19. Então, normalmente, os pacientes oncológicos eles são mais velhos, isso é um problema. É comum que pacientes mais velhos e pacientes oncológicos tenham outras doenças, por exemplo, diabetes, pressão alta, problemas no coração, e tudo isso somados traz para os pacientes um risco adicional. E em relação especificamente ao câncer, ao risco de a doença viral ser agravada pelo câncer, o que eu queria explicar para vocês é o seguinte: de um modo geral, pacientes com câncer em atividade, ou seja, câncer presente agora, e pacientes que estão sendo submetidos a tratamentos que abaixam a imunidade, por exemplo, quimioterapia, esses pacientes, de um modo geral, já têm muita dificuldade de enfrentar qualquer tipo de infecção. E é por isso que a gente infere que com o Covid-19 não vai ser diferente. Então a gente já costuma orientar esses pacientes para que se precavenham em relação a qualquer tipo de infecção, e todas as orientações que nós damos acabam, de certa forma, os protegendo do Covid-19 também. O que é importante esclarecer é que nem todo tratamento oncológico traz baixa imunidade. Então, por exemplo, há pessoas que estão recebendo tratamentos à base de hormonioterapia. E, via de regra, a hormonioterapia não abaixa a imunidade. Portanto, essas pessoas não têm um risco adicional pelo fato de estarem recebendo hormonioterapia. E talvez a informação mais importante que a gente precisa deixar claro é que existe uma diferença grande entre pessoas que têm câncer em atividade agora, estão em tratamento, de outras que tiveram câncer no passado. Quando o câncer está em atividade, está presente no indivíduo, isso por si só pode comprometer a imunidade e a capacidade de enfrentar infecções. Mas se a pessoa teve câncer no passado e agora ela está curada só em acompanhamento, grande maioria das vezes essas pessoas têm a mesma capacidade de enfrentar infecções do que aquelas que nunca tiveram câncer. O mesmo vale com relação aos tratamentos, certo? Se eu fiz um tratamento no passado de quimioterapia e agora não faço mais, eu não tenho necessariamente um risco adicional em relação à infecção. É claro que, como a gente está conhecendo o comportamento dessa doença nos pacientes oncológicos, é prudente se precaver, assim como a maioria das pessoas com algum fator de risco vem fazendo. Tá certo? Então, espero que isso tenha esclarecido alguns pontos e mais informações devem sair na mídia, nas revistas científicas nos próximos meses ou dias, e a gente pretende compartilhar com vocês.